Então, o nosso assunto de hoje é astronomia e cultura. A astronomia vem desde o passado sendo muito importante para a nossa cultura e atualmente também. Então, vamos começar lá com os tempos que eles navegavam, porque eles se guiavam pelos astros. Então, eles olhavam o céu, eles meio que conheciam a organização do céu naquele lugar e eles se guiavam através disso. E uma coisa muito importante é a longitude, por causa do Equador. Tem uma diferença de céu do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então, quanto mais perto do hemisfério sul, um tipo de céu diferente, digamos assim, com menos luminosidade e tudo. Lá para cima, a gente consegue ver mais a questão da Via Láctea e tudo mais. Então, a longitude era muito importante para os navegadores se localizarem lá nos tempos antigos. Porém, é claro que não era 100% de certeza que eles iriam conseguir identificar. Então, eles usavam alguns instrumentos, como por exemplo o astrolábio. Esse aqui é para medir a distância do mar com tal astro, para ver qual que pode ser. É uma luneta esse daqui, e esse daqui é meio que um mapa para você conseguir localizar as estrelas. As constelações, principalmente, que era o que mais ajudavam eles. A astronomia também foi muito importante para a criação do tempo. Como assim, criação do tempo? A questão dos calendários. Eles usavam muito se guiavam pelos astros para conseguirem criar os calendários. E, consequentemente, também os relógios. Eles usavam muito relógio de chão, que era uma estaca cravada no chão, e conforme o sol botava e a sombra aparecia, eles pensavam é tal horário. Então, foi muito importante para isso. E é claro que tem uma diferença muito grande em vários calendários de vários povos. E eles criavam esses calendários baseados na rotação da Terra, nas fases da Lua e nas estações climáticas. E cada um desses representava alguma coisa. A rotação da Terra iria indicar que dia poderia ser. Então, a partir dos dias, a partir da rotação da Terra foram criados os dias. A partir das fases da Lua, então foram criados os meses. E os anos a partir das estações. E um ano significa que passou, então, as 4 estações, e quando for repetir, eles pensavam que criavam mais um ano, como a gente tem hoje em dia. E conforme o tempo foi passando, vários tipos de calendários foram aparecendo, inclusive, como eu falei, de vários povos. Antes da era cristã, tem uma diferença para os calendários de depois da era cristã. A gente teve, então, o judaico, que ele permanece até os tempos de hoje. Claro que é mais para os judeus, porém, eles também seguem o nosso calendário normal. Tinha o egípcio, que também era de 365 dias, o alexandriano, que era lá para perto da Etiópia, na África, o babilônio, o grego, que a gente geralmente conhece mais, né? Não sei, o islamita, o romano e o juliano. E a gente usa hoje em dia o juliano, que é uma homenagem ao Júlio César, o imperador. E esse daqui é um calendário dos povos maias, e também dá para se dizer que é dos incas, porque é basicamente a mesma coisa. E através desse que falavam que lá em 2012 o mundo ia acabar, porque, enfim, estava meio que escrito ali. Então, eles tinham várias crenças em cima desses calendários, que o mundo poderia acabar em tal data, que, enfim, que iria acontecer um acontecimento muito grande em outra data. Porém, a gente também tem uma base na astrologia, que foi a criação das semanas. Então, por exemplo, a Lua é de cada noite e vai ser o dia da semana segunda-feira. Marte é o deus da guerra, né, na mitologia romana, e ele vai, então, ser homenageado na terça. Mercúrio é o deus Hermes, enfim, da internet, da velocidade. Ele é também do comércio, então ele vai ser
na quarta-feira homenageado. Júpiter, que é o nosso maior planeta, ele vai ser, então, depois eu vou falar, ele vai remeter ao deus mais importante que tem na mitologia grega e romana, que comanda o Olimpo. Então, ele vai ser na quinta-feira. Vênus é a deusa da beleza, então ela vai ser homenageada na sexta. Saturno é o deus do tempo, vai ser homenageado no sábado. E o Sol é o dedicado ao deus do dia, então ele vai ser homenageado na segunda, no domingo, aliás. E esse daqui é os relógios que eu falei para vocês. É claro que esse daqui é só uma representação e esse daqui não foi que nem é mais atual. Então, eles usavam essas estacas no chão, faziam algumas marcações para indicar um horário que poderia ser a partir da sombra que o Sol projetava. Então, a astronomia ela era e ela ainda é muito importante na agricultura. Os povos indígenas, principalmente, se baseiam muito. Por exemplo, os tupis-guaranis, eles conhecem as fases da Lua e usam isso para conseguir plantar, para conseguir colher, para conseguir ir lá e cortar madeira no tempo certo. A gente também tem muita crença popular, por exemplo, eu ouvia muito da minha avó que ela não ia cortar o cabelo em tal dia por causa da lua, porque daí isso não ia crescer. Então, a astronomia ela é muito influente na cultura também, além da agricultura. E nós temos também a agricultura biodinâmica, que essa já é uma que eu quis trazer para vocês para mostrar que ainda existe, que é muito atual, porém ela é baseada numa outra crença, que eles acreditam em, então, espiritualidade, mas eles baseiam o plantio deles todo na questão das fases da lua. E aí eles não usam agrotóxicos, eles não usam coisas que vão prejudicar. É mais uma agricultura orgânica, dá para se dizer, baseada, então, nas fases da lua e nas constelações. Por isso que tem aqui o calendário. Cada calendário, cada partezinha desse calendário, ele é referente a tal plantação. Por exemplo, se está em touro, vai ser, suponhamos, a plantação de milho. Então, eles baseiam muito nisso e, segundo eles, ajuda muito a não precisar usar agrotóxicos. Então, eu vou botar também aqui uma partezinha do Flow Podcast do Space Today. É muito legal essa entrevista. Eu sugiro que vocês, se vocês acompanham o Flow, não sei, mas é muito interessante assistir essa, porque em toda ela, são 2 horas, né? Não vou passar 2 horas. Em toda a entrevista, ele traz coisas sobre astronomia. Ele trabalha no petróleo, porém ele é um astrônomo amador, como a gente chama. Então eu vou botar e prestem bastante atenção, que é bem legal. Embora seja muito importante para o agronegócio, muito importante, entendeu? Por que é importante para o agronegócio? Porque é através de satélite, cara, que você sabe onde que você vai plantar arroz, feijão, soja. É através de satélite que você mantém as colheitadeiras de maneira ótima distribuídas e não perdendo tempo, não perdendo dinheiro. Colheitadeira. É através do satélite que você estuda uma região e sabe qual é o melhor período para plantar determinada cultura. A mineração, todos. Então, os satélites, né, que a gente já falou na outra aula, eles vão ajudar também muito na agricultura, como ele falou ali, para o plantio, para, enfim, colheitadeiras. E também a gente usa muito o satélite, a astronomia, na questão do desmatamento. Por exemplo, a gente acompanha áreas que estão sendo desmatadas e devastadas para poder recuperar ou para ter o controle. Então, também é importante para isso. Ai. A astronomia também, ela baseou muitas religiões antigas. Como eu falei antes, a grega e a romana principalmente, porque os deuses, a maioria deles eram baseados, então, foram homenageados em planetas. Por exemplo, Zeus é o deus supremo, né, dessas religiões, ele então é referente a Júpiter, Poseidon a Netuno por causa dos mares, das águas, porque Netuno é um planeta que é composto por água, né? Água congelada e água. Ares, então, ele é o deus da guerra, como eu falei antes, e ele é homenageado por Marte, porque
guerra, vermelho tem essa ligação. A Afrodite é a deusa da beleza, ela é, então, homenageada por Vênus. Apolo é o deus do sol. Hermes, como eu tinha falado antes, é homenageado por Mercúrio. Cronos, que é o Titã, né? Ele não é um deus, ele é um titã. Ele é homenageado, então, por Saturno, porque ele é o deus do tempo. E Saturno, então, tem os anéis, claro. Como eu já falei, Urano também tem. E os outros planetas também, só que Saturno tem mais. E Artemis é a deusa da lua. Então, antigamente, nessas religiões, eles acreditavam que, por exemplo, o sol não está aparecendo há muito tempo, está chovendo há muito tempo, é porque o Apolo, no caso da religião grega e romana, ele não está satisfeito, ele precisa de algum sacrifício. Então, a gente vai fazer alguma coisa aqui para ele ficar feliz, para aparecer e nos contemplar para nossas plantações. Eles pensavam muito nisso. Então, tinha muitos sacrifícios para os deuses, por causa de questões do clima, da astronomia mesmo. Os maias também baseavam sua religião em deuses, só que não eram tantos deuses que se referiam então ao universo, ao Sol, aos demais planetas. E essas manifestações para os deuses no universo poderiam vir a desaparecer, como, por exemplo, se eles não fizessem, então, uma oferenda, digamos assim, um sacrifício da cultura deles, o universo ia desaparecer e eles não sobreviveriam. Então, eles estavam sempre planejando alguma coisa para tal Deus, sabe? Então, era muito nessa base por conta dos acontecimentos no céu. Aqui, agora, eu vou trazer para vocês vários planetários que eles tinham. Eles iam lá, então, para ver observatórios, para ver o céu. Então, até aconteceu uma notícia que um observatório que foi muito usado lá em 1967, ele foi abandonado e ele acabou caindo. Isso aconteceu ontem. Então, é só uma notícia para contar para vocês. Então, os maias, eles tinham esse observatório que era bem grande, né? No caso, tinha uma cúpula ali que eles iam lá para ver e debater, para ver se os deuses estavam satisfeitos. Os incas também tinham, já não é tão especializado assim, né? A mitologia grega tinha vários, né? Eu trouxe só um, mas eles tinham vários, porque eles realmente tinham quase toda a religião deles baseada nisso. E esse aqui também é interessante falar, que por muito tempo ninguém sabia o porquê que tinha essa construção, sabe, assim, no meio do nada, sem mostrar que tinha alguma serventia para nada. Porém, depois de um tempo, eles descobriram que essa construção indica o local que o sol nasce a cada dia. Então, no dia mais longo do verão, aliás. Então, ele tinha, sim, um motivo para estar lá, mas não era alienígena, como todo mundo falava antigamente. Agora eu vou falar um pouquinho da astronomia dos povos mais antigamente, né? Das culturas antigamente. Os chineses tinham bastante cuidado e estudos na astronomia e eles conseguiram prever os eclipses porque eles conheciam a periodicidade dos acontecimentos. Eles também usavam um calendário de 365 dias e deixavam registros de anotações de cometas, meteoros e meteoritos desde 700 antes de Cristo. E depois eles conseguiram observar as estrelas que a gente chama hoje em dia de estrelas novas. A astronomia egípcia, ela não teve tanta assim, influência, porque aqui a maioria das coisas que aconteciam era por causa da agricultura, por causa do comércio, e no Egito eles tinham muito a relevância do rio Nilo. Então eles meio que viviam a partir do que o Nilo fazia. Se ele enchia, se ele alagava, eles então perdiam tudo. Então eles não tinham muito esse cuidado, eles cuidavam mais do rio. Porém, sim, eles tiveram muita influência que a gente tem até hoje, que são as pirâmides do Egito, que elas apresentam suas faces voltadas com grande precisão para os 4 pontos cardeais. Novamente, não foi um alienígena, foram sim humanos que construíram isso para indicar onde ficam os pontos cardeais, e é claro que as pirâmides também, elas são os túmulos dos grandes faraós, então tem esses dois lados.
A astronomia grega, como eu já falei, ela tem muita influência na nossa vida. E eles observavam que todas as estrelas giravam em torno de um ponto fixo. E consideraram esse ponto como uma das extremidades do eixo de rotação da esfera celeste. E claro que eu já vou falar mais, eles tiveram muita influência, como eu já falei, em diversos aspectos. Então a gente vai falar dessa astronomia agora, e aqui eu já trago o spoiler, que é o heliocentrismo, né? Então, lá por 600 a.C., o primeiro, assim, pesquisador que a gente tem conhecimento da astronomia é o Tales de Mileto, e ele conseguiu calcular e prever a chegada de um eclipse. Então, a partir disso, a gente tem toda a nossa história da astronomia, que eu coloquei lá no portal, inclusive, um site que fala de todos os acontecimentos grandes, assim, até agora. Até 2014, aliás, porque já aconteceram várias outras coisas também. Em 350 a.C., o Eudóxio de Cnidos, ele elaborou o primeiro mapa astronômico para a gente se basear e conseguir prever acontecimentos. E também a localização das constelações. Em 140 a.C., o Ptolomeu, ele elaborou o primeiro modelo do universo, porém, ele achou que a Terra ficava no centro do universo e os planetas, incluindo o Sol, que é uma estrela, giravam em torno desse ponto referencial que era a Terra. Então, ele tinha essa ideia de geocentrismo. Em 240, e isso permaneceu por um bom tempo, tá? Em 240 a.C., Eratóstenes, ele fez o primeiro cálculo para ver a circunferência do planeta Terra e a distância. E a distância que ele obteve foi de quase 40 mil quilômetros. E que depois a gente veio ver que estava certo em alguns pontos, porém, né, com a evolução da ciência, eles perceberam que também não estava certo em outros. Porém, apenas em 1543, o Copérnico, que foi um astrônomo polonês, ele desenvolveu os estudos e ele provou a teoria do heliocentrismo, que é o que a gente se baseia hoje, que o Sol está no centro do nosso sistema solar e os planetas giram em torno desse Sol, quebrando a ideia do geocentrismo de que a Terra está no meio e os planetas e estrelas giram a partir disso. E só que, claro, isso não foi aceito pela Igreja Católica da época, porque a Terra está no meio, no centro de tudo, era meio que um status. Pensa, tudo gira em torno da Terra. E o Copérnico veio e falou, não, gente, gira em torno do Sol. E isso meio que quebrou a relevância do ser humano. Então a Igreja Católica não quis, não aceitou e acabou com essa ideia. Porém, ele veio e depois de um tempo, né, foi aceito, foi entendido que sim, o Sol está no centro do nosso sistema solar. Em 1610, o Galileu Galilei, que é assim, um dos nomes mais renomados da astronomia, ele desenvolveu um instrumento parecido com um telescópio para conseguir ver os astros. Então, o Galileu Galilei foi assim, dá para dizer que o pai supremo da astronomia. E aí a gente vai comparar agora com a astronomia atual. Esse aqui é o Hubble, que ele foi criado lá na década de 70 e 80 e lançado para o espaço na década de 90, e ele segue no espaço trazendo imagens de galáxias, de buracos negros, tentando, né? E, enfim, de planetas, e graças a ele também já vários planetas foram encontrados, então ele segue influente até hoje. Vou começar com um cara que eu sou muito fã mesmo, que é o Hawking. Lá em 1975, ele concluiu que um buraco negro pode evaporar, perdendo nesse processo uma pequena quantidade de massa. E claro que eu não vou explicar muito sobre buracos negros aqui, porque é um negócio muito complexo, muito difícil de entender, e precisamos de várias aulas para conseguir explicar isso para vocês, porém eu posso trazer o material se vocês quiserem, porque é muito interessante. Em 1999, os astrônomos, então, após uma observação do telescópio Hubble, comprovaram que o universo continua se expandindo. Muita gente que não acredita, realmente. Porém, sim, o homem foi para a Lua, lá em 1969, se eu não me engano, mas eu não lembro a data certa, agora de cabeça. Ele foi, sim, para a Lua. Estava acontecendo uma corrida armamentista.
E eles, então, principalmente entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos, então eles estavam querendo competir para ver quem chegava mais longe no espaço. E eles conseguiram, então, os Estados Unidos, a NASA, conseguiu enviar um homem para a Lua, mas foi só isso, sabe? Ele foi para a Lua e ponto para provar, olha só, a gente chegou aqui, inclusive lá no Flow Podcast que eu passei para vocês, eles falam sobre isso. Eles só foram para marcar território, botar a bandeirinha lá. E, claro, eles trouxeram vários fragmentos do solo lunar para fazer testes, para ver o que tem lá. Porém, foi isso. E como que a gente sabe? Tem várias teorias do porquê que isso é errado. Porque, primeiro, eles apontam a questão da bandeira, que a bandeira se mexeu. Como a bandeira vai se mexer num lugar que não tem atmosfera? Porém, não tem atmosfera, então a questão que você bate, ele vai ficar balançando o tempo que for. Por quê? Porque não tem um negócio do atrito do ar para parar. Então, quando o cara tava botando lá, ele bateu e começou a mexer a bandeira, e ficou mexendo porque não tinha nada para parar. Segunda questão, eles falam muito da questão do tirou foto da Lua, mas cadê as estrelas de trás? Acontece que quando você até pode fazer com com o celular, com câmera, enfim. Quando você tem um objeto que reflete muita luz, como é o caso da Lua, que a Lua reflete a luz do Sol, ele vai ser, então, o ponto de maior referência com iluminação que a sua câmera vai conseguir pegar. E naquela época a gente sabe que, né, não tinha muita tecnologia, como a gente tem hoje, que o nosso celular é uma câmera muito melhor do que era antigamente. Então, focou no astronauta e focou na Lua, perdeu o brilho das estrelas de trás. Então, é por causa disso que a Lua tinha muita iluminação, que quando focou, as estrelas não apareceram. Outro ponto também que eles falam é que a questão das caminhadas dos astronautas, que às vezes estava normal, às vezes não, porém, quando eles chegaram lá, eles tinham que se acostumar com a gravidade, a menor gravidade, né, da Lua. Então, até eles se acostumarem, ficou estranho e depois meio que ficou normal. Então, várias questões disso eles trazem para falar que não foram para a Lua, eles inventam mais para provar que não foi para a Lua do que realmente foi. Provas que a gente tem que foi para a Lua. A bandeira continua lá, a bandeira dos Estados Unidos. Claro que não perfeita, né? Já desbotou por causa da ação do Sol. E os fragmentos que eu falei para vocês, os fragmentos que eles trouxeram para analisar. Porém, eles foram, como eu já falei também, para marcar um território. E hoje em dia, a gente está tentando novamente levar o homem e a primeira mulher para a Lua. E não só os Estados Unidos. Semana passada, a China mandou uma sonda para lá. Eles já viram, né, o lado oculto da Lua, como eu já acho que vocês já sabem, não sei, já deu no noticiário. Não é dos Transformers, não. É realmente o lado oculto da Lua, porque a gente não vê um lado da Lua por causa da rotação e das fases, que é mesmo ciclo de 28 dias, então a gente não vê. Para ver o que tinha lá. Então, semana passada, eles enviaram uma sonda para a Lua, o pessoal da China, para conseguir pegar mais fragmentos para estudar isso, porque eles querem sim desenvolver tecnologias para enviar novamente o homem para lá para ficar por um período maior de tempo. Outra questão também interessante da Lua, que a gente sabe, é que eles têm água nas crateras da Lua, e essa água, como não pega sol, não evapora, tá lá. Mas, enfim, a Lua, há teorias de que ela é a partir do fragmento da Terra, que veio um impacto muito grande de alguma coisa, que a Terra que tinha esse pedaço perdeu, então esse pedaço se afastou e a Lua continua se afastando. Ela continua se afastando 24 centímetros ou 3 centímetros por ano. Então, ela se afastou, né, e ficou ali como um satélite natural. E ela tem influências, então, nas marés, quando ela se aproxima muito, a gente tem marés, ondas mais altas. Quando ela se afasta, não. Então, ela tem essa influência. E, novamente,
voltando ao assunto lá, eles também descobriram que eles têm um tal de hélio 3, que é um combustível mais barato que eles estão tentando extrair para cá. Tá, mas aí vocês vão me perguntar por que o homem ainda não voltou para a Lua. Essa questão até minha mãe me pergunta muito. Eles enviaram o homem para a Lua naquela época a partir de uma tecnologia quase nada comparada hoje em dia, porém eles foram, tiraram fragmentos e é isso, sabe? Por enquanto não tem um motivo pra gente ir lá novamente, a partir dessas tecnologias que a gente tem hoje em dia. E é um gasto muito grande. Então, se for para ir pra Lua, tem que ter um objetivo concreto. A gente vai tentar colonizar, a gente vai tentar pegar fragmento de tal ponto. E meio que não tem muito disso, porque eles têm até, inclusive, outra prova, é que eles têm um refletor lá na Lua, que muitos cientistas e até em The Big Bang Theory eles falam, não sei se vocês assistem essa série, que quando eles lançam um laser lá, esse laser vai bater lá e vai voltar. Então, tem essa prova também. E eles querem mandar, mas como eu falei, eles têm que ter um objetivo específico para poder mandar, porque é um gasto muito grande. E sim, com a tecnologia que a gente tem hoje, é possível enviar sim. Porém, é perigoso, né? Todo ser humano que vai sair da atmosfera terrestre sofre um perigo, então eles têm todo esse cuidado, porém eles pretendem sim, principalmente a China quer ir para lá para investigar esse tal de hélio 3, investigar outras coisas por causa da economia. Então, sim, o homem foi para a Lua, mas não voltou porque não teve um motivo.